Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu trouxe aqui para o canal o vídeo contando a história da maior fechada de porta da história da Fórmula 1, falando sobre o Grande Prêmio da Austrália de 1990 e aquela fechada histórica que o Nelson Piquet dá em cima do Nigel Mansell na freada do final do retão de Adelaide, na última volta da temporada de 1990, a poucos metros da linha de chegada do final da prova, e essa manobra garantiria ali a vitória pro Nelson Piquet nessa última prova da temporada de 1990. E nesse vídeo eu menciono que o Piquet e o Mansell fazem as últimas 4 voltas daquela última prova da temporada de 1990, ou seja, as últimas 4 voltas da temporada, com uma disputa muito acirrada entre os dois, uma briga muito grande na busca pela vitória, ali nas últimas voltas da prova. E no contexto geral da Fórmula 1 é difícil disso acontecer. São poucas as vezes que a gente vê uma briga tão ferrenha no final da prova, que a gente tem as últimas voltas sem saber realmente quem vai vencer. E pensando nisso, depois do vídeo, depois de eu ter feito o vídeo, ter postado ele, eu percebi que esse fato de o Mansell estar alucinado nas últimas voltas, tentando buscar a vitória de qualquer jeito, não era a exclusividade dessa corrida em Adelaide, em 1990. São várias as vezes em que vimos o Mansell fazer isso dentro da Fórmula 1, sendo que uma delas foi no palco mais tradicional do automobilismo mundial e com um misto de surpresa e adrenalina poucas vezes vista dentro da história da Fórmula 1. E é essa história aí que eu vou trazer aqui hoje. A temporada de Fórmula 1 de 1992 era o início do fim da era dos 4 grandes pilotos dos anos 80. Daquela foto icônica do Senna, o Prost, o Mansell e o Piquet sentados no muro de Estoril. O Piquet e o Prost haviam abandonado a categoria no final da temporada de 1991. Então não teríamos a presença de 2 dos grandes nomes dos últimos anos da Fórmula 1 ali na temporada de 1992. E as atenções se voltavam todas para os 2 que tinham sobrado daqueles 4. O Nigel Mansell e o Ayrton Senna. Nós teríamos ali em 92 também o fim da hegemonia da McLaren Honda dentro da Fórmula 1, após a conquista de 4 títulos mundiais em sequência. E veríamos o início da hegemonia da Williams Renault, que vinha já desde a temporada de 1989 trabalhando em um projeto para buscar títulos mundiais novamente, levando muitas inovações tecnológicas para dentro das pistas ali naquele momento, que deixou o mundo do automobilismo de queixo caído, com os sistemas de controle eletrônico implementados no carro, principalmente com a suspensão eletrônica, que combinada com o forte motor da Renault, deixava aqueles carros da Williams praticamente uma categoria acima dos demais carros do grid. E já no início da temporada ficava claro que não haveria chance de outra equipe brigar pelo título mundial com a Williams. Nas 2 primeiras provas da temporada, dobradinha da Williams, com Nigel Mansell em primeiro e Riccardo Patrese em segundo. Na terceira prova da temporada, no Grande Prêmio do Brasil, a McLaren viria estrear o seu novo carro, o MP4-7. Nas 2 primeiras provas da temporada, eles tinham corrido ainda com o MP4-6, o carro da temporada de 1991. Esse novo carro da McLaren, o MP4-7, já era equipado com câmbio semiautomático e trazia uma nova versão do motor V12 da Honda. E até se criou uma expectativa de que esse novo carro da McLaren poderia fazer frente com os carros da Williams a partir dali. Mas ainda antes do final de semana do Grande Prêmio do Brasil, em uma entrevista que o Ayrton Senna deu após testes feitos com o MP4-7, o Senna já dizia que o carro não era bom, era um carro bastante instável e que a única coisa boa que aquele carro tinha em relação ao MP4-6 era o câmbio semiautomático, que facilitava bastante, mas que no geral o carro era ruim. E no Grande Prêmio do Brasil, mais uma dobradinha da Williams, Mansell em primeiro e Patrese em segundo novamente. Era a terceira dobradinha seguida na temporada. Tanto o Senna quanto o seu companheiro, o Gerhard Berger, abandonam a prova, não completam a prova com o novo carro da McLaren. Na 4ª prova da temporada, no Grande Prêmio da Espanha, Mansell em primeiro, novamente, e Michael Schumacher, da Benetton, em segundo. Na 5ª prova, o Grande Prêmio de San Marino, novamente dobradinha da Williams. Mansell em primeiro, Riccardo Patrese em segundo. Nas 5 primeiras provas de 1992, nós tivemos 5 vitórias da Williams
com 5 pole positions da Williams, 4 dobradinhas, sempre com o Mansell em primeiro e o Patrese em segundo, 5 vitórias consecutivas do Nigel Mansell, que quebrava ali o recorde que o Senna tinha batido na temporada anterior, em 1991, de vitórias consecutivas em início de temporada. Em 1991, o Senna fez 4 vitórias consecutivas nas primeiras 4 provas da temporada. Ninguém tinha feito isso na Fórmula 1 até então. E em 92, o Mansell bate esse recorde fazendo 5 vitórias consecutivas. Já era visível que se a Williams não tivesse problemas dentro da pista, venceria todas as provas da temporada. Não haveria competição pelo título. Seria um passeio da Williams. E aí chegamos à 6ª etapa do Mundial de Fórmula 1 de 1992. O Grande Prêmio de Mônaco. Se existia alguma possibilidade de alguém fazer frente para a Williams dentro da temporada de 1992, seria no Grande Prêmio de Mônaco, porque a dificuldade do circuito deixa as ações da corrida mais nas mãos do piloto do que no carro em si. Então talvez toda essa superioridade do carro da Williams não tivesse tanta importância na corrida em Mônaco. Mas nos treinos classificatórios essa teoria já veio abaixo. O Mansell faz a pole position com o Patrese em segundo. O Senna consegue a 3ª posição no grid, mas a volta rápida do Senna ela é mais de 1 segundo mais lenta do que a volta do Nigel Mansell na pole position. Era uma diferença muito grande. Já ficava difícil de imaginar o final da prova sem uma Williams no lugar mais alto do pódio. Na largada da prova, o Mansell larga bem e pula na frente. O Senna não larga muito bem e dá até a impressão de que perderia a 3ª posição, mas ele atrasa ao máximo a primeira freada da prova e consegue fazer a ultrapassagem em cima do Riccardo Patrese, na Sandevaux, tomando a 2ª posição do italiano, e tenta ir para cima do Nigel Mansell durante a primeira volta. Mas já a partir da segunda volta era visível que era muito superior o desempenho do Mansell com a Williams e ele começa a abrir do Ayrton Senna a partir dali. E o trabalho do Senna passa a ser segurar o Patrese, que ia com tudo para cima dele para tentar buscar de volta a 2ª posição. E esse ritmo do Senna na 2ª posição, segurando o Patrese e também economizando pneus, porque ele precisaria economizar pneus para chegar até o final da prova em uma posição mais na frente, começa a fazer com que se forme uma fila de carros atrás do Senna. Fica uma fila indiana, da 2ª à 8ª posição, com o Senna puxando essa fila. Com 10 voltas de prova, o Mansell já tinha aberto 10 segundos de vantagem para o Senna. Ele ia abrindo 1 segundo por volta e bem tranquilo, sem se esforçar muito. E o Senna, puxando aquela fila, até o 8º colocado, se estende por uma boa parte da prova. O Patrese tentava fazer investidas para passar o Senna, o Schumacher tentava fazer investidas para passar o Patrese, mas Mônaco é Mônaco, não é bem assim para conseguir ultrapassar. O Patrese tinha mais carro do que o Senna, mas o Senna não dava brecha, não cometia nenhum erro que abrisse espaço para o Patrese poder ultrapassar e ficava só nas investidas mesmo, sem uma ação definitiva. Próximo da volta 30, o Patrese começa a perder desempenho na pista. E o Senna começa a respirar um pouco, começa a abrir um pouco de vantagem para o Patrese. E aí o Schumacher com a Benetton, na 4ª posição, vai com tudo para cima do Patrese. Tenta de todo jeito fazer a ultrapassagem e tomar a 3ª posição do italiano. E essa briga entre os dois vai longe na prova, a ponto de a transmissão do Grande Prêmio de Mônaco de 1992 ser quase que 90% dela focada em cima da briga Patrese e Schumacher. E a corrida vai se mantendo assim, por quase toda a sua extensão. O Mansell tranquilo, em primeiro, passeando nas ruas do Principado, o Senna tranquilo também, em segundo, com uma boa distância do Riccardo Patrese, sem condições de conseguir ameaçar o Mansell, Patrese e Schumacher brigando pela 3ª posição, e de vez em quando aconteciam alguns incidentes lá para o final do pelotão, mas sem grandes influências na corrida. E nos encaminhávamos para o final da prova, com a certeza de ver mais uma vez Nigel Mansell vencendo, seria a 6ª vitória consecutiva dele, ampliaria o recorde de vitórias em sequência em início de temporada. Ele já vinha administrando a primeira posição desde o início da prova, tinha mais de 30 segundos de vantagem para o Senna, que era o 2º colocado. Seria mais uma vitória fácil do inglês em 1992. Mas aí chegamos à volta 70 do Grande Prêmio de Mônaco de 1992. E nessa volta, um dos pneus da Williams do Nigel Mansell começa a perder pressão. Ele tem que reduzir muito o ritmo e ir para os boxes para fazer troca de pneus. O Mansell faz essa troca de pneus e sai dos boxes, retorna para a pista. Quando o Mansell retorna para a pista, ele retorna na 2ª posição, 7 segundos atrás do Ayrton Senna, que agora era líder. E nós teríamos as 6 voltas finais do Grande Prêmio de Mônaco de 1992 incríveis, com uma caçada insana do inglês para cima do brasileiro. Lembrava um pouco o Grande Prêmio da Espanha de 1986,
6 anos antes, onde já tinha acontecido uma caçada do Mansell para cima do Senna, mais ou menos parecida com essa. E ali era o Mansell com um dos melhores carros que já entraram nas pistas da Fórmula 1 até hoje, com pneus novos, contra o Senna com uma McLaren instável e com pneus muito gastos, dentro do circuito mais tradicional do automobilismo mundial. Um cenário perfeito para se fazer história dentro da Fórmula 1. E o inglês ia para cima do Senna de uma forma muito agressiva. Jogava o carro de um lado para o outro, parecia que ia passar por cima. Era uma loucura. E o Senna pilotando numa frieza assustadora, sem cometer um mínimo erro que pudesse abrir algum espaço para o Mansell conseguir fazer a ultrapassagem, ou que fizesse ele escapar da pista e bater no muro. Por várias vezes dava nítida impressão de que os dois iam bater, que o Mansell não ia conseguir segurar alguma das investidas e ia balroar o Senna, ou que o Senna desse uma fechada no Mansell, quando o Mansell colocasse o carro do lado, o Senna jogasse a McLaren em cima da Williams, causando uma colisão. E foi nessa intensidade maluca, com o Nigel Mansell praticamente em cima do Senna, nas últimas 4 voltas da prova do Grande Prêmio de Mônaco de 1992, que a corrida se encerra com o Senna cruzando a linha de chegada em primeiro e o Nigel Mansell em segundo, grudado no aerofólio da McLaren do brasileiro. Era a 34ª vitória do brasileiro na Fórmula 1 ali naquele momento, a 5ª vitória no Principado de Mônaco, igualando a marca do inglês Graham Hill, até então intitulado Mr. Mônaco. Encerrava a sequência de vitórias do Nigel Mansell e da Williams na temporada de 1992 e fazia ali o seu penúltimo duelo direto com o Nigel Mansell pela liderança de uma prova, pois na sequência da temporada o inglês e sua Williams andariam disparados na frente na maioria das provas, tirando algumas onde tiveram problemas e acabaram ficando para trás ou abandonando, e os dois duelariam novamente pela primeira posição de uma prova somente na última prova dessa temporada, o Grande Prêmio da Austrália, em Adelaide, mas isso é assunto para outro vídeo aqui do canal. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ative as notificações do canal clicando no sininho aí embaixo. Se quiser receber mais conteúdo aqui do Rock and Race e apoiar mais o canal, torne-se membro do Clube Rock and Race, clica no botão Seja Membro aí embaixo e dá uma olhada nos planos para membros do clube. Se quiserem me chamar para conversar, me chama nas redes sociais e a gente vai se falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais!